Deixa eu chamar aqui a Ana Mercedes e a Ana Marcela para a gente falar aqui sobre a questão da Noruega e começar este programa bem quente hoje. Boa tarde, Anas. Tudo bem Olá. com vocês, queridas? Oi. Boa tarde, oi. Tudo bem. Então, Até onde é possível, né? Mas pronunciei bem Sarria ou é Sarria? é Sárria. Sarria. É porque a gente conhece aqui o Sarria, né? Que é o estádio onde o Brasil perdeu a Copa. Todo mundo aqui é traumatizado com isso. Todo mundo mais velho. A Ana Marcela nem era nascida, provavelmente. A gente não sabia muito, mas eu já era nascida, mas não conhecia muito, mas aqui é impossível não fazer a relação com o nosso sobrenome, né? Nossa, você sabe que eu, em 82, para a Ana Marcela, que não sabe a história, em 82 eu era adolescente e essa derrota no estádio de Sarriá, lá na Espanha, foi um trauma gigantesco para a minha geração, né? Assim como o pessoal, acredito que o pessoal do 7-1 agora, né? Os jovenzinhos do 7-1 e o pessoal dos anos 50, quando o Brasil perdeu. Essa de 82, eu lembro que todo mundo sabe onde estava. Eu estava de férias com meus pais em Porto Seguro, estragou minhas férias, foi horrível. É o impacto de uma Copa do Mundo, né? Mas a gente aprendeu a saber a força que isso tem na vida do brasileiro. Muito. Mas assim, pegando o gancho, só uma coisa, eu sempre digo, né, que ninguém sabe onde fica a Nicarágua aqui no Brasil, porque a Nicarágua não joga na Copa do Mundo de futebol, né? Às vezes a gente acha uns que sabem onde é que fica Honduras, onde é que fica Costa Rica, porque em uma ou outra Copa eles participaram, né? Mas a Nicarágua nunca participou na Copa de futebol. Sério? E aí é parte do nosso anonimato internacional, então no Brasil não conhecerem a Nicarágua por esse fato. Na verdade, tem uma música, acho que do Ivan Lins, né, que é muito famosa, na Nicarágua, capital Manágua, que a gente fala da Nicarágua, a música já vem na nossa cabeça, e que festejando justamente a Revolução Sandinista. Aqui em Porto Alegre tem a dos replicantes também, né? Que é Minha Garota Foi para Manágua Lutar pela Revolução. É mais punk rock, assim, final dos anos 80. Que legal! E aí, para mim, já me disseram várias vezes também. Essa é a referência sempre da Revolução, né? Acho que aí vai nosso gancho. Então, eu queria começar essa conversa com vocês, em primeiro lugar, perguntando por que vocês vieram morar no Brasil? Isso aí fica para adulta da época. Quem responder sou eu, né? Na verdade, eu saí da Nicarágua em 1990, alguns meses depois da Revolução, do triunfo da Violeta Barrios, né, quando perdeu justamente o Daniel Ortega, para estudar na Bélgica, né? E fazer um mestrado lá. E na Bélgica eu casei com um brasileiro. Assim, eu fui com a Ana Marcela tinha 3 anos na época, a gente foi, aí eu casei lá na Bélgica, e da Bélgica, então, a gente veio para cá, fiz uma volta, né? Sempre meus alunos aqui na universidade perguntam, mas professora, da onde? Não, eu disse, foi uma volta, fui para a Bélgica, casei, depois, era a época já mais difícil da Nicarágua, e a gente optou por vir para o Brasil e aqui para o sul do Brasil. Vocês moram em Porto Alegre? Moramos em Porto Alegre, sim. Tá. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: como vocês duas se definem ideologicamente, para ficar bem claro para as pessoas com quem nós estamos falando? Pode começar aí. Eu sou uma pessoa ideologicamente de esquerda, né? Eu me defino claramente de esquerda. Eu participei na época da Revolução Sandinista, fui militante da Frente Sandinista, fiz parte do sistema de educação política da Frente Sandinista, da Escola de Quarto da Frente Sandinista. E aqui no Brasil tenho também uma participação, além do meu trabalho dentro da universidade, sempre estudei movimentos sociais e militei. Eu milito dentro da economia solidária aqui no Brasil e me defino como uma pessoa de esquerda, claramente posicionada nesse sentido. E anti-imperialista também.
por sinal. Opa, importante. Falando nas discussões em relação com a Nicarágua. Então, eu fui muito, nasci em 87, como a minha mãe falou, e eu fui muito marcada, então, sempre por essa história da Frente Sandinista, né, de saber cantar as músicas, o hino da Frente Sandinista desde muito criança, todas essas coisas, né, e eu acho que sempre teve muito atrelada a relação da Revolução com a questão identitária nacional, né, e a gente cresceu numa cidade um pouco mais do interior aqui, depois que a gente veio para o Rio Grande do Sul, né, eu cresci numa cidade um pouco mais do interior aqui, que já tinha muito antipetismo antes da moda do antipetismo, e na adolescência e tal, então, para mim, eu tinha essa relação com o PT no sentido de me afirmar de alguma forma posicionada dentro da política brasileira, né, porque não dizia nada para ninguém, eu dizer que eu tinha uma referência sandinista, né, as pessoas não conheciam. Depois, na universidade, eu estudei ciências sociais, aí eu conheci o anarquismo e me envolvi muito mais com o anarquismo, então, e também o feminismo e tal, então passei a estar mais nesse espectro do anarcofeminismo, né. Agora já faz não sei quanto tempo, eu acho que talvez teria que botar aí um marco de 2013, 2014 ali, que foi um momento meio traumático aí para geral, para algumas pessoas, pelo menos. Eu comecei a trabalhar com uma parte mais terapêutica, com saúde, acho que buscando um pouco um equilíbrio nessa parte de respostas para além das ideologias e da intelectualidade, da racionalidade, trazer isso para o corpo e trazer um pouco para um lugar um pouco mais saudável, assim, né? Mas quando tem que entrar na arena, eu ainda estou com essas referências aí de questionar, de criticar muito do que foi construído, talvez, né, nos anos 80, nos anos 90, a partir desse lugar mais libertário, anarquista, assim, né? Então, acho que é por aí. Então, são pessoas do campo progressista. Por que eu pergunto isso para as duas? Porque hoje no Brasil, infelizmente, todo mundo que critica, e lá dentro da Nicarágua também, quem critica o Daniel Ortega, mesmo sendo ex-sandinista, como a Dora Telles, né, que está presa, é chamada de agente do imperialismo. Todo mundo que é contra o governo do Ortega hoje é considerado agente do imperialismo. Como é que vocês veem essa história? Olha, eu acho que isso não começou agora, né? Eu acho que isso é importante de deixar bem destacado, assim, uma ditadura desse calibre que está hoje, ela não surge de uma hora para outra, né? Eu queria adicionar uma coisa, assim, na minha trajetória e da onde eu falo, para falar o que eu falo, né? Eu cresci no Brasil, mas eu voltei para Nicarágua, né? Como profissional, assim, fiz minha pesquisa de trabalho de conclusão e de mestrado na área das ciências sociais na Nicarágua. Então, eu voltei para lá nesse lugar e eu pesquisava na área da sociologia justamente temas relacionados com democracia e desenvolvimento e tal. Então, em 2007, que foi o ano que o Daniel Ortega, o primeiro ano, né, ele voltou ao poder depois da Revolução. Em 2006, eu trabalhava em organizações em ONGs, né, que trabalhavam com participação social e tal, e já havia muita perseguição. Eles já fizeram desde o primeiro momento, desde o primeiro ano do seu mandato, um desmantelamento do que tinha sido construído em termos de, por exemplo, de conselhos de participação, de uma estrutura participativa que tinha vindo tentando se reconstruir depois da Revolução Sandinista. E isso, internamente, à Frente Sandinista, vinha desde o primeiro momento pós-fim da Revolução. Quer dizer, a Frente Sandinista teve uma cisão muito significativa ainda nos anos 90, 94, 96, onde um grande número de quadros se retirou justamente por essa tendência autoritária. Eu estou querendo só chamar a atenção para essa tendência centralizadora de poder da família do Ortega e de um certo grupo de poder que não só
é uma concentração de poder político, mas é uma concentração de poder econômico também, né? Teve um fenômeno que se chamou pinhata. O pinhata, para quem não conhece, na América Central é aquela brincadeira de aniversário que bota um monte de bala dentro de um boneco, que aqui é o balão, né? E aí as pessoas batem no balão, e aí cai os doces, e aí quem corre mais rápido e empurra mais o coleguinha fica com mais docinho, né? E então esse fenômeno se chamou a pinhata ao que aconteceu com a privatização e não sei nem a palavra agora, mas assim, apropriação dos bens que tinham sido coletivizados durante a Revolução, né? Então, isso já é uma tendência muito antiga, assim. Mas quer falar um pouco sobre a parte mais recente que eu vou indo? Na verdade, sobre a questão de colocar a Nicarágua, realmente, em toda a sua história, ela está no centro da América Central e ela tem uma influência dos Estados Unidos ao longo de toda a sua história, né? Então, teve até um presidente, William Walker, que foi um americano, né, que invadiu o país, teve a luta de Sandino. Então, de fato, a geopolítica é parte, né, da história da Nicarágua. Então, eu acho que isso é compreensível. E aí veio a Revolução foi um símbolo, né? E, na verdade, a Revolução foi atacada pelos Estados Unidos, né? E aí eu sempre digo que eu lembro que tinha um programa, uma vez, uma imagem que me chamou muito a atenção, que era Ronald Reagan, né? E ele saía porque ela sempre, vamos atacar, vamos matar os comunistas. E aí tinha um programa, ele ia falar, e aí vinha uma imagem, vinha uma câmera, tinha um mapa da América Central, e daí vinha um foguinho, que saía lá do meio, que tu via, lá da Nicarágua, e prendia uma chama enorme e dizia, esse é o comunismo que vai tomar conta a partir do sandinismo. Então, sim, e nós vivemos, eu tenho um irmão meu, morreu na guerra, né, contra-revolucionária. Então, a Nicarágua se marcou. O hino da Frente Sandinista diz: lutamos contra o Yankee, inimigo da humanidade. Então, há uma marca. Então, associar a Nicarágua, Daniel Ortega foi o presidente, obviamente, né, os Estados Unidos, aí atacar o Daniel Ortega, só umas pontinhos, ele é. E o Daniel Ortega, com tudo isso que a Ana Marcela fala, ele usa muito bem essa retórica, né? E, de fato, se tu coloca ele na geopolítica atual, então ele está amarrado, né? Aí, nós estamos no grupo dos bons. Só que não, né? Então, aí, realmente, toda a estratégia que eles traçaram desde... na verdade, aí, não sei se depois, em outro momento, a gente vai falar... Para ele voltar ao poder, ele teve que abrir mão bem forte desse anti-imperialismo. Exato, eu ia contar. Os principais quadros do exército foram para, assim, com a coisa das Américas, né? Foram se treinar. Ele fez pacto em relação à questão do tráfico, né? Em relação à questão da migração. Nicarágua, uma barreira para a migração. Ele chegou ao poder, né, depois, em 2006, e ele disse, bom, meus inimigos eram os Estados Unidos, a igreja, os empresários, agora eu vou ficar amigo deles, porque assim eu vou ficar tranquilo, e aí vamos poder continuar. Até então, uma das embaixadoras do Brasil, dos Estados Unidos da Nicarágua, ela disse claramente, a Mônica Baltodano, que é uma das comandantes guerrilheiras, que também está contra a Daniel, ela explica isso muito claro. Ela disse, olha, o Daniel Ortega pode ter esse discurso, que somos contra os Estados Unidos, mas a gente se dá muito bem com eles, entendem? Aí é maquiladora, aí é empresa, aí é mineradora, e tudo muito tranquilo. Esse discurso, e aí ninguém se interessou mais na Nicarágua, porque a Nicarágua já estava lá, voltou. Meu marido sempre dizia, eu estou de um país pequeno, pobre e periférico. Mas a Nicarágua era o grande centro quando era a questão, né, da Guerra Fria, União Soviética, Revolução. Aí depois apagou. Aí agora volta, então aí o Daniel Ortega veio de volta com esse discurso, né? Então, é o que está na cabeça. Eu entendo as pessoas e entendo também a geopolítica, mas eu acho que falta conhecimento do que se tornou aquele que se diz o grande anti-imperialista, que não é, que é mentira,
né? E que, além do mais, né, ele, na verdade, não está defendendo nada, porque não tem mais revolução. Né? Mas eu acho que... Eu entendo quando isso se coloca via Senado, mas eu também acho que está na hora de entender melhor o que acontece na Nicarágua. Porque tem uma coisa que eu queria chamar a atenção das pessoas aqui, é que os próprios institutos liberais dizem que o Ortega não faz uma política de esquerda, tá? Não faz. Eu vou ler aqui só um trecho de uma análise do Cato Institute, que é um instituto liberal, tá, de direita dos Estados Unidos, que fala o seguinte, ó: é bastante irônico que Ortega tenha sido eleito como um populista de esquerda, mas que administra a economia como um centrista que segue conselhos de instituições financeiras internacionais. Desde que chegou ao poder em 2007, Ortega manteve sua retórica, ou seja, fala, né, revolucionária, mas abdicou das políticas econômicas socialistas de outrora. Ele conseguiu se entender com o poder econômico, garantiu estabilidade macroeconômica e bom ambiente para investimento privado, em troca de que deixassem ele desmantelar as instituições democráticas e impusesse uma ditadura corrupta dinástica. Isso eu quero perguntar para vocês. É uma ditadura a Nicarágua de hoje? Totalmente. Eu queria chamar a atenção também que não é só economicamente, né, que é uma postura conservadora e nem sei como chamar, mas em termos de políticas sociais também, né? Eles têm... Outro dia eu assisti uma live de pessoas brasileiras, né, que estavam defendendo o Daniel Ortega e, obviamente, usando dados passados por fontes oficiais do governo. E aí eles, nas fontes oficiais, eles colocam, por exemplo, a Nicarágua estando num dos países com melhor índices de equidade de gênero. E isso é uma falácia tão horrorosa, sabe? Dói, dá vontade de rir só por causa da ironia, mas não tem nem energia para rir, sabe? Porque é muito horrível. Porque são políticas muito retrógradas, né? Parte inclusive da moeda de troca que ele usou, né, para as reformas que ele precisou fazer para se eleger em 2006, foi uma aliança com igrejas conservadoras a partir da proibição do aborto em qualquer circunstância, né, que a gente chama de aborto terapêutico, então não tem nenhuma... nem o aborto legal é possível na forma de aborto hoje, legal, né? É um dos países que mais criminaliza na América Latina, é a Nicarágua. Graças à presença ministra, porque era uma lei que existia desde inícios do século XX na Nicarágua, permitindo esse tipo de aborto. E assim, eu fiz a minha dissertação com organizações de mulheres do campo, né, campesinas, assim, e estive em contato com o Ministério de Políticas Econômicas, e é um lugar de subalternidade da mulher, um lugar de família, é muito louco, assim, inclusive tentar organizar essa retórica, porque as manchetes, os slogans Nicarágua cristã, socialista e solidária. Aí tu já fica, opa, peraí, comunidade, família, e, enfim, e ele aproveita, eles têm muito essa capacidade de aproveitar essas ondas, né, retóricas. Então, esse momento que ele se elegeu também em 2006 era um momento da volta de muitos governos de esquerda e progressistas na América Latina, e eles entraram nessa onda, né? Mas parte do dinheiro, por exemplo, também eles receberam muitas doações da Venezuela a partir de petróleo, né? Mas esse dinheiro que foi recebido, ele não passou por nenhuma maneira de controle, ele foi totalmente desviado, assim, e aí foi dedicado, ele deu a base para ter políticas sociais muito populistas, muito poucas, assim, sabe, migalhas, sabe, não é, enfim, não consigo nem me organizar para falar que dá uma raiva. E então é uma capacidade muito grande de usar essa retórica nos momentos que convém e de maquiar dados num país que é muito assolado pela pobreza, por uma dificuldade muito grande de entrar, pouquíssimo industrializado, então muito difícil a sua inserção econômica. Então
a parte de acordos econômicos com os Estados Unidos, por exemplo, para ter sweatshops, que chama aqui, né, que são as maquiladoras, que são um trabalho muito precarizado, uma precarização da qualidade de vida, assim, muito grande. E aí, nesses brasileiros que estavam lendo as fontes oficiais, dizia uma cobertura de energia elétrica de 96%, e, de novo, assim, sabe, é tragicômico, é trágico mesmo, porque não tem. A população está em condições muito precárias, e eles usam essa retórica muito, muito ruins de violações de meninas, crianças. Inclusive, no ano passado, a Unicef pediu para o governo, né, exigiu do governo da Nicarágua que conseguisse frear não só as violações, como os assassinatos de meninas a gravidez, abaixo de 12 anos. É muito grave. Sim, e essa repressão, então, da oposição, ela se dá em relação a qualquer... as organizações de movimento social. Porque o que aconteceu? Muito das pessoas que se envolveram durante a Revolução Sandinista... e depois, né, quando a Revolução acabou, enfim, o que cada um faz, e não seguiram pela via partidária, se organizaram num tecido de sociedade civil, ONG, movimento social, enfim. E muito desse setor é opositor ao governo há muitos anos já. E é esse setor que está sendo reprimido. Então, por isso que é tão começar pelo doloroso. Movimento feminista, né? O movimento feminista é o inimigo número 1, exatamente também por causa da denúncia, por o movimento feminista ter apoiado a enteada do Daniel Ortega no momento em que ela fez a denúncia de ter sido violentada, né, sexualmente ao longo de 20 anos, desde antes do início da Revolução Sandinista. Então, a denúncia foi feita em 97, né, não é novidade isso. E então ele se aliou também com os setores conservadores do país, né, dos próprios partidos de direita, historicamente somocistas, inclusive, né, houve alianças políticas escancaradas, não escondidas, não debaixo dos panos, evidentes, só que tudo isso é desconhecido, né, no Brasil. Sinara, tu perguntou, é Daniel Ortega uma ditadura? A gente até chama atenção aqui, as pessoas vêm discutir, assim... Na Nicarágua é absolutamente proibido qualquer forma de manifestação. Eu vou te dar alguns dados e aí qualquer um pode fazer a sua resposta, tá? Nenhuma, né? Nenhuma forma de manifestação. Tu pode sair para a rua com uma bandeira, pode te custar, não pode te custar, custa para muitas pessoas, né? A cadeia, né? Filmar com um celular na rua pode ser enquadrado na própria lei de ciberdelitos e ter alguma coisa que tu está publicando contra o governo, então já está perdido, né, na Nicarágua. Na Nicarágua, então eu digo, o que é isso? A gente já falou, né, já se disse várias vezes sobre todos os candidatos da oposição. Nós estávamos outro dia falando com o Paulo Abrão, né, que o Paulo Abrão, eu sempre digo, ele é um brasileiro que esteve aqui no Brasil coordenando a comissão de anistia, que justamente ele recebia todas as denúncias, né, dos familiares na época da ditadura aqui no Brasil. Sim. E ele depois foi o coordenador da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e eles foram com uma comissão na Nicarágua, na época de 2018, para conferir tudo que estava acontecendo. E ele disse, nossa, o nível de violação dos direitos humanos na Nicarágua não tem paralelo, não tem outro país da América Latina igual a esse. Nós temos os testemunhos. Então, bom, lá é isso, tu não tem nenhum direito. E eu sempre digo, eu estava pensando agora uma frase assim, aquela do Chapulin Colorado, né? E agora quem poderá me defender? É assim para muitas pessoas da Nicarágua. Sabe, pega ladrão, é assim, é de dor, porque assim, a polícia, o exército, a justiça, né? E ainda tu tem todo o tecido que eles criaram com os comitês de defesa cidadão. Outro dia que chamam de comitê de defesa cidadão, que são não são um cidadão, né, Ana Marcela? Tem um outro nome agora. Enfim, mas eu entendido que eu estava vendo outro dia um filme na época de Espanha, na época da ditadura de Franco, nem mais, nem menos, sabe? Assim, tu é checado, é um estado policial,
Então, é isso que nós temos na Nicarágua. E isso aí é nem mais nem menos, ou seja, num estado onde a lei de segurança nacional, eu sempre digo, é exatamente a mesma coisa, né? Só que lá, aqui era ameaça do comunismo na ditadura, lá é ameaça dos traidores imperialistas, golpistas e qualquer coisa. Mas é o mesmo enquadramento, é um estado policial total na Nicarágua. É realmente desgarrador, porque as pessoas estão submetidas a um Estado-partido também. E aí é isso. Eu vou te contar, nós tínhamos, inclusive, uma pessoa conhecida que era da Corte Suprema, de uma dos espaços, na corte, das cortes departamentais da Nicarágua, e ele aceitou uma demanda de um partido, né? Ele no próprio dia foi suspenso e quase foi preso, porque ele, como juiz, teve a coragem de acolher uma demanda de alguma coisa de um dos partidos. Então, é isso. Lá o Paulo Arão, ele dizia, né? Nós estávamos conversando com os pessoais do governo, falando disso e desse, e daí eles diziam, então liberta aquele. Aí pegavam o telefone e disse, pode liberar. Ou seja, cadeia, juiz, polícia, é tudo dominado. Se isso não é ditadura, então eu não sei o que seria ditadura, viu? Olha só, 7 adversários políticos dele, candidatos à eleição, foram presos. 7. Foram presos para que ele ganhasse a eleição. Eu acho tão similar com o que aconteceu no Brasil em 2018, né? Prenderam um candidato para que outro ganhasse a eleição. Onde é que a gente já viu isso antes? Por que vocês acham que a esquerda brasileira... fazer um adendo nisso, só pontuar uma diferença em relação a esses dois casos, é que não justifica, tá? Eu não acho que eu sou contrária à prisão do Lula e me posiciono dessa maneira. Mas ele não foi arrancado da sua casa violentamente de madrugada, com um alto... assim, a ostensividade da repressão e não precisar passar nem pela preocupação de fazer a farsa judicial. Eu acho que são só coisas que escancaram mais, tá? Eu acho que foi uma farsa judicial o que prendeu o Lula, mas eu quero só destacar a diferença de gravidade, da impunidade, da maneira como essas coisas se expressam, sabe? E sim, eu dei uma espiada nos comentários e vi que fui criticada por usar o termo populismo, e eu queria só ressaltar que eu estou usando ele de uma maneira sociológica mesmo, assim, existe um campo de formas de atuar dentro da política que são chamadas de populistas, isso não é necessariamente invalidar as políticas que as pessoas fazem, é só colocar elas dentro dos seus campos de contradição também. Tá, não, o que eu queria dizer é o seguinte, então você tira o candidato e ganha a eleição porque os seus adversários estão presos. É muito similar ao que aconteceu aqui no Brasil. Por que vocês acham que parte da esquerda brasileira ainda está apegada à defesa do Daniel Ortega, ainda assim, mesmo ele se comportando como se fosse o Moro ou o Bolsonaro? Eu quero dizer que, eu digo, primeiro, é o símbolo da Nicarágua, eu sempre digo, tem aquela história de que tu revisar o que aconteceu significa as duas coisas que tu já estava dizendo, né? É difícil, porque por um lado tu tem que entender o que aconteceu, e é mais fácil continuar com aquela ideia de que a revolução sandinista. Eu tenho visto essa dificuldade também dentro da esquerda de poder fazer uma análise crítica do que realmente acontece. E de poder se colocar, e aí é uma das coisas que eu digo, de poder se colocar do lado de quem sofre, do lado do povo, do lado, às vezes há uma miopia em função também, e aí vem a outra parte, que é a questão dos campos políticos, digamos assim, da geopolítica. Então, não, é o Daniel Ortega, é muito fácil criticar o Ivan Duque, é muito fácil criticar o Pinheira, mas criticar o Daniel Ortega? Não, aí deve ser coisa do imperialismo, é a guerra híbrida, é tudo aquilo. Então, aí
entender aquilo e significa que tu tem que fazer uma revisão. Bom, o que aconteceu? Aonde que as coisas não dão certo, né? E o que nós precisamos revisar também como esquerda para poder construir alternativas e propostas que realmente prendam as pessoas para possibilidades de um futuro melhor. E eu acho que aí há um nó, viu, Sinara? Que eu acho que é importante de desatar. É uma discussão. Outro dia a gente estava discutindo com outras pessoas de ONGs aqui do Brasil e tal, porque a gente vai como nicaragüense e disse, mas olha o que está acontecendo. E aí eles, tá, mas e a direita? Tá, mas e o primeiro Trump? Tá, mas e o Biden? Tá, mas gente, olha só, é isso. Tá, mas e... Ou seja, é tão difícil te dar conta que o mundo mudou, que as coisas têm que ser repensadas e que isso não é contra o teu projeto. Isso é a favor do que tu propõe para o mundo isso, de uma inclusive, maneira Mercedes, porque existe oposição à esquerda na Nicarágua. Existe gente de esquerda querendo derrubar o Daniel Ortega para ocupar o poder e continuar contra os Estados Unidos, não é isso? Existe. Agora, é um campo cada vez... Eu sei o que digo, vocês não veem que justamente na Nicarágua é muito difícil tu te colocar à esquerda, porque... E para os jovens, o que tu oferece para os jovens, né? Em que lugar esses jovens estão? Eles estão sendo expulsos. Os jovens universitários, o Daniel Ortega, em 2018, botou os paramilitares e a polícia a matá-los dentro da universidade. As universidades... Os franco-atiradores, né? Não era em enfrentamento de... Não era nem enfrentamento de rua. Era franco-atiradores. Eram as pessoas ocupando a universidade. Sabe a ocupação de universidade que aconteceu aqui em 2016 também, que aconteceu em várias ocasiões? É um mecanismo do movimento estudantil para fazer pressão sobre certas políticas. Isso foi o que desencadeou a crise em 2018, né? Houve protestos contra a reforma da Previdência, os universitários se somaram a essas manifestações, ocuparam as universidades e houveram vários casos. Em poucos dias, em menos de uma semana, haviam 50 jovens mortos. 50. Muitos deles com tiros de franco-atiradores, eles estando dentro da universidade. E dali em diante, entre abril e agosto, houveram mais de 300 mortes. Algumas delas, uma das manifestações maiores, que foi em maio, no Dia das Mães, porque já tinha havido muitas mortes, então foi do tipo assim, em solidariedade às mães que já perderam muitos filhos. Era uma manifestação enchendo uma das maiores avenidas de Manágua. E pessoas caíram mortas, porque foram assassinadas por franco-atiradores que estavam em prédios em volta da porcaria da rua. E a gente fica muito mexida, e eu acho que isso responde um pouco, querendo responder um pouco a tua pergunta, de por que é tão difícil, Sinara, eu acho que eu estou cometendo um erro, mas eu dei uma espiada, estou dando uma espiada nos comentários enquanto a gente está aqui conversando, e eu vejo que, assim, eu mencionei a prisão do Lula, fazendo vários adendos para ficar bem claro que eu considero a prisão do Lula uma arbitrariedade e sou contrária a ela, e mesmo assim eu sou esculachada nesses comentários dizendo que eu estou equivalendo a comentaristas da Globo News, e isso é considerado um esculacho, sendo que o que a gente vai fazer se as únicas pessoas que nos escutam e denunciam e divulgam o que está acontecendo na Nicarágua são aqueles que a gente também não gostaria de ter que recorrer como aliados. Mas as pessoas que a gente gostaria de poder ter como aliados não nos escutam e nos silenciam e nos tratam como se nós fôssemos incapazes de ter um discernimento crítico. Porque a gente está fazendo uma denúncia de algo que é incômodo, que é muito desconfortável. E se é desconfortável para quem está ouvindo e não conhece a realidade, eu gostaria de que vocês se colocassem no nosso lugar e pensassem o quão desconfortável é para nós, que temos muitas familiares presas, que passaram 90 dias desaparecidas, foram tiradas das suas casas e não foi permitido que elas falassem com familiares, com advogados, elas foram tiradas de casa sem uma acusação nem formal, não tem nem faz de conta de que
há uma acusação formal. É uma prisão preventiva. Então, enfim, a gente se altera mesmo, sabe? Porque é muito difícil tentar manter um diálogo com quem não quer ouvir. E, enfim. Eu queria que vocês... Só queria comentar uma coisa, se é possível também, em relação com isso, que eu acho que é um debate que tem que ser feito sobre a questão da democracia e a questão dos direitos humanos. Tá? Ou a gente realmente assume, né? E nesse sentido houve até um manifesto do Pepe Mujica, pessoal do Uruguai, muito contundente, muito claro, explicando que os direitos humanos são parte da luta, né, histórica das sociedades e que os direitos humanos não podem ser simplesmente um discurso que a gente usa como uma retórica quando convém e depois esconde quando não convém. O que significa a nossa humanidade? Eu sempre digo, o projeto de esquerda é um projeto de humanidade, de justiça. Se esse não está no horizonte, e aí as pessoas, é isso, aí eu venho dizer, tá, mas olha só, mataram 300 pessoas, mas era de direita ou de esquerda? Cara, 300 pessoas, tu já pensou no Brasil assassinar 300, Nicarágua tem 6 milhões de habitantes, tá? Só um pequeno detalhe, 300 pessoas assassinadas, mas eram golpistas, então do tipo, mesmo que fossem, eu lembro que várias pessoas dizem, mesmo que fossem, pode um governo sair para a rua e assassinar? Por que nós vamos reclamar? Eu fico muito constrangida quando porque os direitos humanos, todos os comitês aqui no Brasil se chamam Comitê pela Democracia e não sei o quê. E aí, quando vem a Nicarágua, a democracia, blá, blá, blá. Gente, é uma questão... E aí, a democracia, o que significa? Não é essa democracia representativa de fazer de conta. Estamos falando de ser capazes de aceitar que outras pessoas pensem diferente da gente e de construir espaços plurais. Isso, defendemos ou não defendemos? Ou é só para dizer bonito? Como está dizendo agora, não, mas foi um erro político o PT ter sacado aquela nota. Mas foi um erro político porque não convém para as eleições ou é um erro político de princípio ético? Aonde que fica isso? Eu não posso ser de esquerda para defender pela geopolítica. Né? Eu sou de esquerda por um projeto de sociedade e de humanidade. E eu não posso ter um discurso por uma coisa e outro discurso para outra. Coerência, minha filha, coerência. Eu acho que essa é uma das dificuldades também nos paralelos com o Brasil, sabe? Quando a gente começou a falar em 2018 sobre, a partir, né, dessas manifestações saíram leis antiterroristas, e aí chegam a pontos muito tênues e muito sensíveis do que foi os últimos anos da gestão do PT aqui e a saída de também leis antiterroristas. E se tu vai conversar com a Eliane Brum daqui a pouco, né? E aí quando a gente começa a falar sobre vidas que valem mais, vidas que valem menos, né? Convém não falar muito sobre Belo Monte, né? Porque, enfim, quantas mortes houveram nesse processo, mas veja bem, era por causa... Eu vou perguntar para ela, não se preocupe. Então, eu estou aproveitando que a gente tem esse espaço, te agradeço muito esse espaço, essa abertura desse espaço, onde a gente possa enunciar isso, porque, e aí até trazendo para uma coisa assim, teórica, intelectual, né, dentro da sociologia e de muitos estudos, eu me alinho mais com uma perspectiva pós-colonial, e existe um texto clássico que se chama Pode o Subalterno Falar? E a resposta é sempre dúbia, né? Era de uma indiana esse texto. E é tipo assim, a gente fala, a gente tenta, a gente enuncia. Agora, podem os outros ouvir, sabe? Há espaço para esses ser ouvidos, quer dizer, os indígenas que foram... que perderam tudo com Belo Monte, são agora convenientes na COP para fazer oposição a Bolsonaro, mas na época em que qual era a gestão que estava prejudicando eles. Então eu acho que esse tipo de coisa a gente fica cheio de dedos hoje para falar. A gente não quer abrir brechas para fragilizar nem o Lula, nem o PT. Agora, não é nós que estamos abrindo brechas, entendeu? Vocês abram brechas sozinhos, se posicionando desse jeito.
Eu quero saber o seguinte: uma das coisas que mais me incomodam nessa história do Daniel Ortega é ele ter formado, né, como a gente falou há pouco, uma dinastia, uma coisa que parece monarquia. Ele é o presidente, a mulher é vice-presidenta, agora nessa última eleição ela é co-presidenta. Isso nem existe na Constituição da Nicarágua. Os filhos deles controlam os meios de comunicação do país. Eu não entendo como que alguém pode considerar isso de esquerda, uma família tomar conta de um país, né? Para mim, isso, patrimonialismo devia ser a primeira coisa que a esquerda é contra. Uma família tomar conta de um país, de tudo que tem no país, a família é dona. Eu queria que vocês explicassem aqui para as pessoas o papel da Rosário Murilo, que é essa co-presidenta, mulher do Ortega, uma mulher que foi capaz de romper com a própria filha por ter acusado o marido dela de ter abusado sexualmente dela na infância. Na infância. A Zoila América, filha da Rosário, ela denunciou em 98 o Daniel Ortega, esse aí que a esquerda está defendendo, por tê-lo abusado sexualmente, seguidamente, desde a infância. Aí o que aconteceu? A mulher rompeu com a própria filha e daí é que vem, e daí dizem que daí que vem muito do poder dela, né? Aí tem gente de esquerda no Brasil que duvida da palavra da vítima, né? Dizendo que ela é um agente do imperialismo. Aí eu queria que vocês explicassem para as pessoas, porque tem gente que fala, a Ana, a Mercedes e a Ana Marcela, que quem manda mesmo no país hoje é a Rosário. Então, eu queria que vocês dessem um pouquinho, falassem um pouquinho dela para as pessoas conhecerem aqui. Assim, depois a Ana Marcela vai completar, mas eu quero dizer também que essa é uma parte dramática da tragédia, do drama da tragédia nicaragüense, que tem a ver, inclusive, com a essência desse poder que se teceu na Nicarágua, viu? Então, é a dupla, né? Porque justamente a partir da denúncia de Zoila América, que para nós seria o suficiente para acabar, né, com qualquer liderança. E da esquerda ainda mais, né? Mas não, ele está lá vivito colhendo, como dizem na nossa terra. E esse aí é o espaço, inclusive, em que ela usa como um espaço de poder, é um pacto que se faz nessa família. Do tipo, não, eu vou te apoiar, né? E nós vamos sair dessa juntos, mas aí tu tem que me dar um espaço, uma cota de poder. Né? Então, ela vai ganhando esse espaço porque ele deve a ela a sua sobrevivência política. E eles vão juntos ser abençoados, sabe por quem? Pelo bispo, pelo cardeal, que foi o arqui-inimigo da Revolução. Eles vão para pedir E aí é que ela começa com todo esse discurso cristão, né, moralista, em relação à família, em relação... Então, entender o que se passa até hoje tem a ver com esse pacto, um pacto de um casal, olha só. Então, não é só a dinastia de ser o marido e a mulher, é que ele está sentado em cima de um abuso, né? Que passa a ser... não é a única denúncia, né? Não, detalhe, mas é a mais não é a única denúncia de abuso sexual contra menores do Daniel Ortega. Tem outras denúncias, tá? Tem, inclusive, uma menina com quem ele teria tido um filho. Sim. Uma menina com quem ele teve uma relação marital. O irmão dela acabou de morrer na cadeia essa semana. O irmão dessa moça. Foi acusado de outras coisas e estava na cadeia e acabou de morrer. Mas o pacto é entre eles, viu? Então, aí, isso reforça a família. Então, é a família, né? E nesse reforço, o próprio partido, a própria Frente Sandinista, porque ele é seu líder, entendeu? Então, ele é o grande líder. Eu sempre conto essa história, porque quando a Ana Marcela era pequenininha, quando foi um encontro lá na Bélgica, e aí ela era pequena e ela foi, eu disse, dá um oi, sabe aquela coisa, tá aí o Lula, oi. E aí ela foi, o Daniel, no caso. E aí ele disse, como é que é teu nome? E ela se virou para ela e disse, como assim? Eu sou a Ana Marcela. Ana Marcela, tu já não lembra mais de mim? Porque ele era meu brother, né? Eu fiz campanha para ele com 3 anos, cantei minhas
ela era uma figura, né, importante, presente. Então, como é que esse líder vai cair? Então, eu acho, e aí é uma explicação bem de fundo, porque isso nos remete às questões do patriarcalismo, né, e de como essas coisas se misturam, é bem forte, sabe? E esse poder, ele tá montado assim. O Daniel, ele continua sendo o símbolo da revolução. A companheira Rosário, ela é alguém que não gosta, digamos assim, entre a militância sandinista, de um prestígio, né? Mas é ela a que organiza, na verdade. Ela não é muito popular, né? Ela não tem a mesma aceitação popular, assim, mas ela tomou esse lugar aí, como a Ana Mercedes estava comentando. Eu até fiquei pensando que é um bom convite, assim, para quem duvida, sabe, do que a gente está falando. Um bom convite seria ouvir os programas. Ela faz, acho que se espelhando no que o Chaves fazia, né? Eles programas ao imitam meio-dia. bastante o Chaves, né? Tem muito essa referência, mas de um jeito muito distorcido. Sim, horrível. Mas ela faz um programa, né, de rádio diário, praticamente, assim. Então, eu acho que um convite legal seria convidar essas pessoas a ouvirem. Ele deve estar disponível, sabe? Quem quer apoiar o Daniel Ortega, eu convido que escute o programa da Rosário Murillo, que é a porta-voz do Daniel Ortega a todos esses mandatos, que também é uma questão que a gente nem nomeou, né? Mas eles foram eleitos em 2006 e foram reeleitos e reeleitos e reeleitos, sendo que a Constituição não previa reeleição. E ela tem esse lugar de porta-voz. Ouçam ela falando. Ouçam, porque tá muito presente ali o fundamentalismo cristão. Vai dar ruim, vai dar tilt no ouvido de vocês. Vocês vão entender quais são as discrepâncias, sabe? Ela fala do diabo. Ela fala do diabo, ela tem um lugar muito místico. Eu acho que é um lugar muito adoecido, viu, Sinara? Eu te falei que no início, né, que eu fui trabalhar como terapeuta, justamente eu acho por entender que todas essas questões, elas estão muito além da intelectualidade, muito além da razão, né? Elas nos movimentam, assim, muito profundamente, né? E esse cenário é um lugar muito, muito adoecido, essa família, e o medo que eles representam, e a dificuldade, eu acho que o apoio popular mesmo que eles continuaram recebendo foi muito mobilizando essa memória, e isso é muito doloroso, movimentar, para mim foi muito doloroso ir num cemitério e ver as tumbas pintadas de vermelho e preto, num momento em que é a cor da Frente Sandinista, né? Num momento em que essas aberrações todas já estavam acontecendo em 2011, eu tô te falando isso, né? Eu tenho um tio que morreu na guerra, então ver o nome, os nossos mortos serem usados para legitimar isso é muito doloroso. E então, nisso, assim, eu até queria pedir um pouco de respeito, sabe? E eu queria chamar a atenção para uma coisa muito louca que acontece há alguns anos, que é, por dizer as mesmas coisas e por defender as mesmas coisas, aqui no Brasil, por parte de bolsonaristas, eu sou chamada de comunista e tudo que vocês conhecem num sentido pejorativo. Eu não teria problema de ser chamada de comunista num sentido respeitoso, mas num sentido pejorativo que é usado aqui. E por defender as mesmas ideias e dizer as mesmas coisas, eu sou chamada de defensora do imperialismo lá. Então, eu acho que tem alguma coisa errada na maneira como a gente está olhando para as questões em si e apagando a complexidade das situações. E eu só queria adicionar uma informação que eu acho que passou e que é bem importante, tá? Alguém perguntou nos comentários ali por que ele ganhou com 75%. Eu queria só chamar a atenção que o chamado da oposição, né? Eu acho que tem muito forte isso, e eu queria também deixar dito. Não existe uma via armada, até onde a gente sabe, pelo menos, de disputa do poder com ele. E eu acho que isso tem a ver, e eu gostaria que vocês lembrassem que houve uma guerra sanguinária, houveram várias guerras sanguinárias sobrepostas, e a gente não gostaria de estar perdendo mais gente dessa forma. Então, existe uma aposta por uma via pacífica de resistência. E essa via pacífica chamou, então, para abstenção nessas eleições, já que não havia possibilidade de legitimar uma eleição dessas,
E nessas estimativas houve aproximadamente 80% de abstenção. Então, obviamente, esses dados dele ter sido eleito com 75% dos votos é uma distorção, como todo o resto que a gente já vem falando. Então, assim, para quem está afim de dados, são aí algumas outras fontes. Eu quero dizer que nas fontes oficiais, eles dizem que foi 65% de comparecimento. Nas fontes independentes, dizem que foi acima de 80% de abstenção, ou seja, 75% em cima de, segundo oficiais, 65%, ou em cima de 80%, 20% só, 20%. Sendo que uma grande parte de quem vai votar... que o Daniel Ortega tem mais ou menos agora. E esse que é o grande problema, viu, Sinara? Isso é uma coisa que eu gostaria também de deixar bem claro. O que acontece? Depois de 2018, porque antes ele jogava mais ou menos com o sistema, e nós estamos vendo isso, né? Nós estamos vendo esses caminhos das democracias que vão cooptando os espaços, e é uma das estratégias do próprio Bolsonaro aqui, atenção, né? Que estão sendo denunciados. Então, ele fez bem direitinho esse caminho, e daí, o que acontece? Então, eu queria chamar a atenção também para esse nível, né, de cooptação que tá sendo feito em relação a todo esse sistema. Então, contra quem ele é, assim, do tipo, se tu te candidata e concorre contra quem? Eu digo assim, os partidos da Nicarágua, isso era as mesmas, gente, isso é uma coisa muito dura. As mesmas práticas que a gente já viu no Somoza. Somoza também fazia eleições. Somoza também tinha partidos. Somoza também ganhava com 75%, minha gente. Também igualzinho. Igualzinho. E aí, tinha... Tanto que na Nicarágua tem se apelidou de partidos zancudos. Eu acho isso muito legal. São os mosquitos que chupam sangue, né? Então, porque são aqueles partidos que são comprados para que eles façam de conta e depois eles ganham. Então, imagina, partido que teve 2% dos votos ganhando um fundo partidário, né? Ganham cargos, ganham... Então, é partido sancudo. Isso não é com Daniel Ortega, isso desde o somocismo. Então, no mais menos, aí, contra quem que ele concorreu? Eles só maquiaram, eles estavam tentando decidir com quanto que o Daniel Ortega ia ganhar, porque já se sabia. Não tem contra... Ele, na verdade, concorreu contra si mesmo. E o que houve realmente foi uma não participação das pessoas. Isso está bastante registrado e bastante documentado também, que isso é uma das coisas que na Nicarágua as pessoas estão... o povo, né, que está reprimido, porque dizem, o povo que vai destruir a autodeterminação. A autodeterminação dos povos, um povo que não pode nem sair com uma bandeira, como é que tu vai te autodeterminar? Se tu vai votar contra quem? Tu não tem o direito nem de escolher os candidatos. Então, essa é uma questão que é importante deixar bem claro e que são práticas que repetem o somocismo. Então, uma coisa que foi pela qual nós lutamos, demos o sangue das nossas famílias e de tanta gente... Gente, 100 mil pessoas... 50 mil na luta contra o Somoza e 50 mil na guerra contra a Revolução, 100 mil pessoas em um país de 3 milhões de habitantes. Só para ter uma ideia da dor, estamos falando de dor, gente. Estamos falando de mortes e estamos falando de jovens e de esperança. Que esperança nós damos para a juventude nicaragüense? Que esperança! Eu vou mostrar aqui para eles. Antes eu queria comentar aqui, olha só, é o tipo de comentário que eu lamento muito. A Cleide Rodrigues fala aqui, vai saber, se uma mulher acusou Julian Assange de estupro, não duvido de nada. Se a CIA plantou um amante para tentar matar Fidel Castro, não dá para duvidar de nada que os Estados Unidos são capazes. Cleide, é a filha da mulher do cara que está acusando ele de estupro. Como é que a gente vai duvidar da filha da mulher do cara? Não é a mesma coisa em relação a Assange? Imagina! Eu acho que é lamentável a gente começar a duvidar das vítimas. A gente tem aqui no Brasil, nós feministas, não se duvida das vítimas. Como é que a gente vai duvidar das vítimas que estão falando que o cara é um abusador? Eu quero mostrar para vocês a foto da Samantha Hiron, uma menina de 21 anos, que foi presa essa semana na Nicarágua por protestar contra o governo. Ela ficou desaparecida
desde o dia 9. Agora se sabe que ela está presa na Nicarágua. Ela trabalhou com um dos candidatos que o Daniel Ortega mandou prender, que se chama Félix Maradiaga. Ela trabalhou com ele e foi presa. Eu não entendo como que a gente pode concordar com isso. Meninas, a gente já está chegando perto do fim, daqui a pouco a Eliane chega aqui. Eu queria só que vocês falassem, para a gente terminar aqui, respondessem assim objetivamente. Você pode tirar, Guilherme, a foto da Samantha? Sim. Eu queria perguntar para vocês. A eleição dele foi uma farsa? É isso que eu quero, de uma maneira objetiva. Foi, eu já respondi. Total. A gente já respondeu, mas eu quero aproveitar só para contar uma história. Em 2011, que foi a primeira eleição anticonstitucional daí, né, que ele estava fazendo, o limite para inscrição de chapas para se elegerem era na sexta-feira, às 18 horas. Eu estava morando em Manágua nessa época. E aí eles armaram todo um teatro para chegar, e um ato mesmo, convidaram as pessoas, não sei o quê, para chegar para entregar a sua candidatura. E estava marcada para sexta-feira, às 19 horas. Uma hora depois que tinha encerrado o prazo oficial de quando que as chapas tinham que se inscrever. Então, é ridículo, assim, né? É bobo esse exemplo, mas ele é para mostrar que desde sempre é só... Eles não se dão o respeito nem de fingir que estão fazendo o negócio, entendeu? Então, é mais do que 100% confirmado. Qual a saída que vocês enxergam? Mas, Sinara, eu queria comentar também uma coisa em relação à Zoila América, filha da... Rapidinho, para dizer que eu vi um post dela esses dias e teve uma coisa que me chamou muito a atenção, que me doeu muito. Ela dizia... Eu queria... Porque ela teve que sair do país depois. Chegou uma hora que eles estavam perseguindo e ela está na Costa Rica. E aí ela disse... Como é que eu respondia para meus filhos quando eles me diziam: mamãe, por que sempre os maus ganham? É isso. Por que sempre os maus ganham? É isso. É isso que nós estamos... Esses são os nossos filhos. Está aqui. Eu lutei para ter um país com democracia, para ter um país mais justo, até aqui. E eu estou vendo amigas da minha filha presas. Porque simplesmente estão contra o Daniel Ortega. Então, isso é uma coisa absurda. E as eleições foram uma total farsa. Desde junho vem sendo montadas. Eu vou dizer que isso, inclusive, pegou de surpresa, porque todo mundo pensou que eles iam fazer mais um teatrinho. Mas não tem, é muito burdo. Assim, até a pergunta sabe? Óbvio que sim. Né? Redundante, né? Eles fizeram tudo e estão pouco ligando para o que se diga. Isso é óbvio, né? O JT Salles fala: Nicarágua e outras pequenas nações da América Central são vítimas dos Estados Unidos, que são os verdadeiros responsáveis por Somoza e seu legado. Ortega é resultado da desagregação social imperialista. Bom, eu queria perguntar para vocês, qual a saída possível para Nicarágua? Eu só queria dizer em relação a esse comentário que ontem eu estava pensando sobre isso, né? Existe nas teorias lá liberais a mão invisível do mercado, né? Para quem estuda essas coisas. E eu fico desesperada com essa mão invisível do imperialismo de vocês, sabe? Tipo, o que adianta a cara das pessoas aqui? Sabe a cara, o sofrimento, a história, o não sei o que, quando o imperialismo vira uma bolha qualquer e a gente, tipo, qualquer coisa que a gente diga desaparece. Eu vou dizer uma coisa, esse tipo de postura fortalece a possibilidade de que forças imperialistas tenham espaço para fazer o que quiserem nesses países, porque enfraquece, porque desmantela, porque mata as pessoas que poderiam estar construindo alternativas. Eu vi ali nos comentários que perguntam, né, quais são as alternativas? Gente, primeiro, deixem a gente respirar, deixem a gente existir, deixem a gente se reorganizar, deixem a gente construir alternativas, entende? Não tem como construir alternativas se todas as lideranças
de todas as classes, eu não estou falando de uma classe para cima tá exilada, tá? A principal liderança camponesa, que despontou como uma grande agregadora de forças, que é a Francisca... esqueci o sobrenome dela, mãe. A dona Francisca, que ela ficou conhecida assim, né? Está exilada na Costa Rica há 3 anos já, porque ela não pode estar na Nicarágua. Se vocês não permitem que existam condições das forças políticas nacionais se organizarem enquanto essa ditadura existir, não há possibilidade de construção de alternativas. Então, só isso. Então, sobre isso de alternativas, realmente tá duro, né? Sinara, o que nós estamos aqui no Brasil, porque aqui no Brasil também, até a Gleice diz, não, nós discutimos o Brasil, nós estamos discutindo isso, de sofrimento, estamos discutindo de direitos humanos, estamos discutindo de ditadura, de opressão a um povo. Então, a gente apela para a solidariedade. Aí o Conda Belli, que é uma poeta, né, nicaragüense, que muitos conheceram aqui com a Mulher Habitada, né? Inclusive a Manuela Dávila disse que era um dos seus livros preferidos, mas aí está o Partido Comunista dizendo que, parabenizando o Daniel Ortega, mas enfim, ela disse que a solidariedade é a ternura dos povos. A gente pode parecer romanticoide, né? Mas é que, na verdade, é importante poder dar esse lugar para que isso que a Ana Marcela disse, porque a voz do povo de Nicarágua exista. Eu não vou dizer uma mentira. Na Nicarágua não há, depois de Daniel Ortega, uma perspectiva imediata de vir com um governo de esquerda, porque a esquerda, e eu vou dizer assim, a gente mais perseguida, mais ultrajada é quem foi sandinista e quem tem alguma perspectiva de esquerda. Sabe por quê? Porque isso não convém para os discursos do Daniel Ortega. Ele é o único, né? Então, aí as pessoas dizem, o Lula ele era muito admirado. Eu fui em 2011 a última vez e todo mundo admirava. Agora estão odiando, porque é simbólico não se solidarizar com a causa de um povo que está sendo assassinado, né? Que está sendo ultrajado. Então, eu acho que isso é abrir uma saída. E, de repente, pensar, porque, na verdade, a luta, nós sabemos, a luta continua. Brasil, quantos países tiveram anos de ditadura, e não vamos ceder, não vamos deixar de construir. Então, um apelo só assim, nos ouçam, e a solidariedade internacional ela é importante para tentar construir alguma saída. A saída tem que vir de dentro, mas para vir de dentro também tem que ter um apoio, porque senão na maior parte das pessoas também vai ter que sair. O Brasil já viveu seus anos de chumbo. Vamos aprender disso e pensar que está trocado o sinal. Aqueles agora que estão... Mas eles são iguais. E aí, se o Brasil pode sair da ditadura, se o Chile pode sair do Pinochet, nós podemos sair da Daniel Ortega. Mas é importante que se entenda, né, que temos que também abrir a cabeça para entender os problemas e nos solidarizar com o povo que está sofrendo, que está sendo assassinado na Nicarágua. Meninas, muito obrigada. Até para terminar aqui, para não dizer que só teve comentário né, contra a oposição, digamos assim, a nicaragüense, Gabriel Balieiro fala: fiquei muito triste com a posição do professor Legênio Miran sobre a Nicarágua. Ele não sabe rebater ideias opostas sem apelar e dizer que alguém é da CIA. Eu contei para as meninas aqui que até disseram para eu trabalhar na Jovem Pan, porque eu acho que a gente tem que defender a democracia como um valor, não importa se é de esquerda ou de direita, nós somos defensores da democracia. Ana Mercedes, Ana Marcela, muito obrigada, contem sempre comigo e vamos ver se a gente combina novos papos. Obrigada, Sinara. Tchau, tchau. Até beijão, outras discussões. Tchau. É isso, gente. Eu quis trazer as duas aqui. Elas são nicaragüenses, elas sabem do que estão falando e a gente precisa aprender a escutar, né? E não diminuir intelectualmente as pessoas, que eu vejo que no campo de esquerda, infelizmente, quando as pessoas discordam, já querem diminuir intelectualmente as pessoas. Vamos ouvir, tem alguma coisa errada ali na Nicarágua. Está meio evidente, né? Não é só porque os Estados Unidos são contra que a gente vai achar que aquilo lá é bom.